Muito bem, vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje, nós estamos a 25 graus na cidade de Jaú. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 2, no livro 3, As Leis Morais. Esse capítulo intitula-se Lei de Adoração. Estamos no subtítulo 6, Sacrifícios, questão 669. A pergunta de Kardec encerra esse capítulo e é a seguinte: a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Resposta: primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam que o valor do sacrifício estava na relação com a importância da vítima. Inclusive, há culturas em que se cultivavam, para dizer a palavra completamente errada, mas se criavam virgens destinadas única e exclusivamente ao sacrifício. Elas eram criadas, alimentadas, né, para que servissem de sacrifício aos deuses. Oi? Havia mesmo, viu? Havia mesmo. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor tanto maior, quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa. O mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. É muito bem explicado, né? Esse era o pensamento corrente na época, né? Não se entendia Deus como se entende hoje, como essência, né? Como causador de todas as coisas, como inteligência suprema. Se entendia Deus como um ser. Aliás, até muito pouco tempo não, até hoje muita gente entende assim, né? Questão 669A. Assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Resposta: não há dúvida quanto a isso. 669B. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Resposta: não, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua criatura. É claro, isso é uma coisa humana, não tem nada a ver com Deus, né? Nem a prece que a gente faz hoje tem a ver com Deus, né? A gente não consegue entender ele. A gente não sabe quais são as virtudes, todas as virtudes de Deus. A gente presume algumas delas, né? E a gente presume essas virtudes com uma qualidade que está muito aquém da verdadeira. Bondade, amorosidade, piedade, enfim, todas as virtudes que a gente atribui a Deus, está muito aquém da verdadeira. E tem outros que a gente nem conhece. Imagine você que nós estamos muito mais próximos do começo, lá do sacrifício de homens e animais, do que dos bons espíritos.
A verdade é essa. Porque os nossos sacrifícios hoje são sacrifícios mais morais, né? Mas tem gente que acha que é muito importante acender uma vela, tem gente que acha muito importante ir na igreja e ficar ajoelhado. O cara fica ajoelhado na igreja 2 horas, 3 horas, sai com o joelho sangrando, chega em casa, bate na mulher, né? Quer dizer, grande sacrifício que ele fez. Né? Mas ele acha que isso é necessário, né? E outras pessoas fazem sacrifício de outro. Essas abstinências que o pessoal faz, me parece, eu também estou social desse daqui, né? Achar que, tipo, se claro, evidente. Tirando de É uma oferta, é uma oferta, é uma oferta. É uma oferta que você faz para tentar agradar a Deus. Como se Deus precisasse ser agradado com coisas materiais. Ele se agrada muito mais das morais do que das materiais. Se você, por exemplo, fizer um sacrifício de, eu vou, para agradar a Deus, eu vou fazer um sacrifício em benefício do meu corpo. Vou deixar de comer excessivamente por um ano. Vou comer só o necessário para viver. Né? Você está agradando a Deus de alguma forma, porque você está preservando a sua saúde. Né? Mas de agrado a Deus, aí tem muito pouco, tem mais de preservação de saúde do que de agrado. Ele está agradado da decisão boa, né? Da boa decisão que o seu filho tomou. Como qualquer outra decisão que você pode tomar no sentido de melhorar a sua vida, de melhorar seu relacionamento com as pessoas, etc. Né? Questão de número 670. Poderiam os sacrifícios humanos, realizados com intenção piedosa, ter algumas vezes agradado a Deus? Resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável, a igualar ou de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esse sacrifício, que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos pelo véu da matéria. Mas, pelo livre-arbítrio, poderiam ter uma percepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam, e só o praticavam para satisfazer suas paixões. Como acontece até hoje, né? Muita gente sabe que é muito mais agradável a Deus um sacrifício moral do que um sacrifício material. E, no entanto, continuam fazendo, porque vai que é necessário, né? Vai que o homem lá está... Não, é problema. Mudar o pensamento, gente, é a coisa mais difícil que existe. Mudar o pensamento de alguém. Então, é mais fácil você mudar qualquer coisa no mundo do que mudar o pensamento, a forma de pensar, uma cultura, uma tradição. É muito difícil. Tanto que o Espiritismo não é uma coisa para agora, não é mesmo. É uma coisa que vai se estabelecer ao longo da humanidade, ao longo da existência da humanidade, daqui a muito tempo. Como ciência e como verdade, daqui a muito tempo. Prevêem os Espíritos, Erasto fala isso, na Revista Espírita de 1862, que haverá uma só língua no mundo todo, exatamente escrita. O mundo vai ser levado a ter uma língua só, justamente em função da doutrina espírita, do pensamento espírita, porque é um pensamento universal. Então, para melhor compreensão, uma língua só vai ser muito melhor para todos. Mas imagine quanto de tempo isso vai demandar. Né? Se os próprios espíritas não entendem o cerne da questão, não entendem as mais simples afirmações dos espíritos, dão um jeito de trazer aquilo para a religião, de trazer aquilo para afirmações falsas. Né? Uma vez, um companheiro que frequentava aqui a casa, discutindo com outro, que é um espírita, discutindo no bom sentido, né? Conversando com outro, que é um espírita religioso, né? O outro falou assim: eu não quero briga com ninguém. Eu não sou de brigar com ninguém. Né? Mas ninguém está querendo que você brigue. Nós estamos discutindo ideias. Você não quer discutir. Você não quer examinar a ideia? Não interessa examinar a ideia. Essa é a posição de uma pessoa que se diz espírita. E digo mais,
Ele é considerado um excelente palestrante e faz palestra fora do Brasil, para os espíritas fora do Brasil. Vocês imaginam quanto a ideia espírita ainda tem que caminhar para entrar na cabeça de uma pessoa dessa, porque essa pessoa certamente tem encarnação de religiosos, de ex-padres, freiras, entendeu? Gente ligada, gente intimamente ligado à religião. Então, dentro do espiritismo praticar para fazer esse tipo de... Não, é o pensamento que conduz a pessoa. Então, mas por que foram os espiritismos? Porque se coaduna mais com a inteligência e com a razão da pessoa. Só que é mais forte nele a tendência para a religião do que para a razão, do que para o pensamento. Mas é pior. Tá bom. É uma maneira de mudar, não é? É um passo a mais que ele deu na vida dele. É um passo a mais que as pessoas dão na sua vida. Porque o católico, se ele for católico, realmente, rigorosamente católico, se ele aceitar e conduzir a sua vida pelos princípios católicos, ele não vai admitir a reencarnação nunca. Aliás, é um princípio da Igreja Católica a não admissão da ideia da reencarnação. Os evangélicos combatem veementemente essa ideia e tudo mais. Então, aceitar a ideia da reencarnação já é um passo. Mas daí aceitar os princípios da doutrina espírita como eles devem ser aceitos, excetuando a ideia de religião, isso vai uma distância muito grande. Se eles falam que o espírito nasce não no nascimento, né? Não na concepção. É isso? Não, o espírito ele é ligado ao corpo na concepção. Não, o católico. O católico diz que o espírito é criado no momento do nascimento. E o que significa para eles uma criança que está sendo gerada então, antes de nascer? Nada. Só um feto? Nada, é um feto. Então, por que eles são contra? Porque ali é uma vida. Eles são contra a extinção da vida. Eles não consideram o espírito nesse caso. Trata-se da vida. Não, é incoerente para nós que a nossa ideia ultrapassa, vai além do corpo físico. Para nós, o significado do corpo físico é muito menor do que para eles. O materialista, se é para um materialista, que o corpo físico tem o significado de uma roupa para nós, por exemplo, que o significado para o espírito é o mesmo que de uma roupa para nós, encarnados, vai dar risada na sua cara. Como assim? Não existe isso. O que é isso? O corpo tem uma importância muito grande e tal. Né? E a gente sabe que não é verdade. Quando o espírito se despoja do corpo e morre, biologicamente perde seu corpo físico, para ele encara aquilo como uma roupa velha, uma roupa suja, uma coisa estragada. Não dá a menor importância. Tanto que há relatos na revista espírita que o sujeito está reencarnando e o espírito diz assim, ele está com sede, referindo-se ao próprio corpo. Como se fosse uma outra pessoa. Interessante isso, né? A proporção da importância que o espírito dá ao corpo. Não é? Enquanto que o materialista é só o corpo, é só o físico, é só a matéria. Então, o católico tem a dar essa importância. Né? Ninguém diz aqui que a gente deve, estamos afirmando aqui que o espírita deve abortar, porque o corpo tem menor importância. Não. A vida tem que ser preservada, a todo custo. Até porque é ferramenta do espírito e ferramenta importante para a evolução. Né? Mas para eles tem esse sentido. Isso porque... Na realidade é condenável. Né? Toda a vida que você tira, a vida só pode ser tirada ou dada pelo Criador. Né? É condenável toda a vida que é tirada indevidamente. Né? Matar um feto, esteja ele no grau que estiver de evolução no útero da mãe, é um assassinato. Frio, bárbaro. Até porque a vítima não tem direito à defesa. Ela não tem defesa nenhuma. E há relatos, vocês já devem ter visto isso, do médico entrar com bisturi dentro do útero da mãe e o feto se encolher no canto e ficar correndo do bisturi. Ele intuitivamente, ele percebe que ele vai ser mutilado, que ele vai ser morto. Né? Ele fica tentando se defender, quer dizer, é um assassinato cruel. Aquilo é uma crueldade.
Claro que não se pode absolutamente ser a favor de uma coisa como essa. É uma coisa. Isso imagine do ponto de vista espiritual. O espírito está ali tentando desesperadamente uma oportunidade na carne para poder se melhorar. Quer dizer que no caso desse não houve esse acordo antes? Não, houve sim, mas o acordo houve, com certeza, porque nada é imposto, né? Tá certo? Nada é imposto. Normalmente, as encarnações na Terra se dão, na maior parte das vezes, por débito entre as pessoas, entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, etc., né? Por débito. Houve o acordo, só que os interesses, as paixões, falaram mais alto. Você acha que uma autoridade dessas de Brasília não sabe o dever que ela tem, a obrigação que ela tem, a responsabilidade que ela tem? É claro que sabe. Só que as paixões falam mais alto. Uma pessoa... Com certeza não devem acreditar em nada. Acreditam, mas você diminui a importância, você dá desculpas para a sua consciência. Sabe? Você dá desculpas para a sua consciência. Você pega... Às vezes até tem ideia, viu? Porque, olha, o espírito traz essa ideia como reminiscência do passado, viu? O espírito traz em si, intimamente, essa ideia. Sabe? Essa ideia não é uma ideia só espírita, não. Ela está na humanidade desde sempre. Porque nós somos espíritos. Por que o homem busca a Deus? Por que o homem busca as coisas de Deus? Exatamente por essa razão. Dentro dele existe alguma coisa que diz para ele que não pode ser só essa vida, que não pode ser só essa existência. Tem que ser alguma coisa a mais, senão tudo perde sentido. Qual a razão da vida? Qual é o objetivo da vida? Né? Então, ele vai em busca exatamente disso. Essas pessoas, se sabem da responsabilidade que tem, em função de que eles sabem dessa responsabilidade? Só em função do cargo? Eles sabem que dele depende o bem-estar, depende a miséria das pessoas, a fome das crianças e tudo mais. Eles sabem. Os Estados Unidos não sabem que quando o Afeganistão pediu ajuda bélica para eles, para bombardear uma certa parte lá do Afeganistão, eles não sabiam que eles iam bombardear um hospital da Cruz Vermelha e matar um monte de civil? Claro que eles sabiam, mas tem interesse por trás disso. Tem interesse por trás disso, existe interesse financeiro por trás disso. É como esses caras, acho que um ministro, um senador, um deputado federal que fica para nós de mais de 120 milhões de reais por mês. Desses 120 milhões, ele leva uma boa parte deles, os 80, talvez mais. Um cara que ganha 120 milhões, não, 120 mil reais, desculpa. Desses 120 mil reais, ele fica com uns 70, 80 na mão. Um cara que pega esse dinheiro na mão precisa corromper ou ser corrompido? Precisa, em sã consciência precisa. Mas a grande maioria, a gente sabe que uma boa parte dele... Né? Mas o que fala mais alto? A paixão, a matéria. Ele está intimamente ligado à matéria. Ele vem com essa ligação em outras encarnações. Né? O brilho das coisas, né? O brilho, o poder que o dinheiro... Porque o dinheiro, ele é como se fosse uma droga. Ele envolve a pessoa, ilude a pessoa de tal maneira, não é? Ele sente bem-estar em comprar, em ter, em poder e adquirir. Quando ele se dá conta, ele já está tão viciado que ele se destruiu. Pode não se destruir fisicamente, mas se destrói moralmente. Quanta gente, por exemplo, aquele deputado do Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome dele agora, eu não sei se ele chegou a mudar de cidade, mas a família estava sendo ameaçada, os filhos estavam sendo ameaçados na escola, ele perdeu todo o prestígio que ele tinha na cidade dele, no Rio Grande do Sul. Não vou lembrar, ele estava metido naquele negócio dos anões lá. Aquele dos anões ele estava metido. Um cara do Rio Grande do Sul, que sempre era um cara que sempre falava muito na televisão e tal, dava muita entrevista e tal. Ele foi acusado de destruir a vida do cara. Quer dizer, quanto ele não deve ter se arrependido de ter se apossado do dinheiro que era dele. Né? Então, ele foi destruído pela ilusão que destrói, por exemplo, um viciado em crack, um viciado em heroína, um viciado em metanfetamina, um viciado em álcool, um viciado qualquer, em qualquer coisa, que quando percebe, teve a vida destruída.
né? Quando ele se dá conta, ele fala, puxa, que ilusão boba, né? Que ilusão besta, destruí a minha vida, joguei fora minha família, joguei fora meu prestígio, joguei fora meu bem-estar, joguei fora tudo que eu tinha por uma ilusão que não me levou a nada. Né? Porque o dinheiro, como qualquer outra coisa material, ele não é nosso, o homem não entende isso. Ele não tem propriedade, nenhum de nós aqui tem nenhuma propriedade. Nenhuma. Nem o carro, nem a casa, nem o corpo, nem as roupas, nada. Porque o dia que apraz a Deus, ele tira isso de qualquer um de nós. Se a gente parar para analisar, a linha que divide a nossa vida, a vida do status social que nós temos, né, para a linha da miséria, para o status da miséria, é tênue, viu? Nós estamos ali, ó, na paralela. Qualquer coisinha que acontece, você pode, muita gente, a gente sabe, muita gente que está em favela e tal, teve casa, teve carro, teve tudo. Teve gente, outro dia, entrevistaram um jogado no meio da rua, falava 4 ou 5 idiomas. Uma senhora no Rio de Janeiro, que foi, eu não sei se ela foi mulher de embaixador, ou não sei, ela falava 5 ou 6 idiomas, fluentemente, uma senhora distinta, precisa de ver o repórter conversando com ela, me diga de rua. Então, olha a linha, como é tênue essa linha, né? O cara falou, não, eu tenho muito dinheiro, a vida não consegue acabar com o meu dinheiro. Consegue. Mas isso é a vida. Hoje você está bem de saúde, amanhã você começa com uma coisinha, você vai ver que você está com câncer, no mês que nada. O que é muito pior que perder a fortuna, né? O que é muito pior que perder a fortuna. Porque a gente ouve casos desse tipo, né? A pessoa vai diagnosticar Muito pior no nosso ponto de vista. Mas eu acho que para quem é só materialista, perder o dinheiro ainda está à frente da saúde. Depende do ponto de Porque aí vai vista. deixar os filhos dele, Mas, olha, eu já fiz, já ganhei, e aí se perde. É interessante que isto é sempre medido pelo grau de maturidade que a pessoa tem. Maturidade do senso moral, estou falando. Maturidade do senso moral, que é aquele que faz com que nós possamos compreender, por exemplo, o doutrina espírita. Certo? Tem gente que passa uma vida inteira, já contei o caso do meu tio aqui, do meu tio Geraldo, uma vida inteira, mas assim, ó, assim, uma vida inteira. Comendo muito mal. Ele comprou um apartamento na Avenida São João. E hoje é um apartamento para custar pouco, R$1 milhão, no mínimo. No mínimo. Eu não sei em que condições ele comprou. Se foi valor abaixo, eu não sei. Mas ele comprou. E o serviço dele era de zelador de prédio. Ele tinha uma casa em Santos e tinha esse apartamento na Avenida São João. Eu fui no apartamento várias vezes. No final da vida, ele se arrependia amargamente. Você não tem ideia, você lembra? Você lembra dele? Acho que a gente não tinha... Margarida você conheceu, então foi antes de eu te conhecer. Ele chorava copiosamente. Copiosamente. O que eu fiz com a minha Elisa? Ele falava. Então, a vida conduz, sabe? Como a gente não está aqui nem pela primeira passagem e nem pela última, a vida vai conduzindo o espírito de tal maneira que chega um momento que ele, acorda. Ele tem aquele insight, ele abre a cabeça para o negócio e aquela experiência, aquela que marca, que nunca mais o espírito vai enveredar. Pode ser usar um exemplo da vida do tio do senhor, essa última atitude de se recordar, de se arrepender, foi o que valeu a pena. Com certeza. Ter construído tudo isso numa vida, não ter vivido bem, ou compartilhado mais com certeza, absolutamente, com certeza. E esse arrependimento é o começo da mudança do espírito, viu? O espírito se arrepende e aí ele toma um rumo, sabe, ele toma um rumo diferente na vida dele. Porque até ali, não sei da vida dele, pregressa, né? De outras encarnações. Mas até ali, certamente, ele foi um materialista, uma pessoa ligada aos bens materiais, às coisas. Porque ele vem da Itália como imigrante, pós-guerra. Vocês sabem o que foi a Europa pós-guerra. Fome e miséria para todo lado. A Europa se reconstruiu 40 anos depois do final da guerra. A Europa acaba de se reconstruir lá por 85, definitivamente, né? 80, na década de 80, né? A Europa acaba de se reconstruir. Quer dizer, quando ele veio na década de 40 para o Brasil, era fome e miséria para todo lado. Então, o sujeito que vem de uma situação dessa, o que ele pensa? Vai acabar, não vou ter mais, vai acabar, não vou ter mais. Dependendo da maturidade do espírito,
Ele vê só esse lado, ele vê só essa situação, né? Mas é muito interessante essa questão do materialismo, porque nenhum espírito é materialista. Ele só é materialista temporariamente, porque ele vem de uma situação, as vidas pregressas dele, nos primeiros estágios da situação, quando ele sai do estado de animal e entra para o estado dominal, ele é muito ligado à matéria. Até ali, até chegar no estado dominal, ele é muito ligado, aliás, somente ligado, mas nem erraticidade ele tem. E nos primeiros anos, como homem, nos primeiros séculos, como homem, só ligado à matéria. Só ligado, única e exclusivamente ligado à matéria. Então, quando ele chega numa fase como a nossa, que nós estamos, que é a pior fase, para essa questão, a pior fase que tem, é a fase em que ele só entende matéria. Ele só entende matéria, porque até então ele está muito ligado à matéria. Quando ele chega aqui, ele aprende que ele pode conquistar as coisas materiais. Ter muito. Ainda que isso custe enganar, roubar, corromper, enfim, fazer o que for necessário para conquistar essas coisas. E tem gente que envereda por esse caminho. Tem gente que não, mas tem gente que envereda por esse caminho. Esse é o grande mal. Quer dizer, grande mal. É a grande experiência do espírito, né? Onde ele vai adquirir experiência para poder mudar essa situação. Aí é um pedacinho do mundo dos espertos, né? Os que se acham ganhar a qualquer custo. Na realidade, a gente sabe que não é esperteza isso, né? Sim. A gente sabe. Aliás, pode ser esperteza, mas não é inteligente. A verdade é essa, não é inteligente. Porque ele acaba por entender que aquilo não é um bem para ele, e sim um mal. Já imaginou? Já parou para pensar como se sentiria ou se sente um espírito como esse desencarnado? Dá para imaginar o que esse cara sente? A lição deve ser terrível. Deve ser terrível. Né? E tudo isso tem fins didáticos. Tudo isso tem objetivo didático. Ensinar para o espírito que não é assim. O objetivo não é esse. Se você quer continuar nesse caminho, o problema é seu, mas o sofrimento é grave. E esse sofrimento não é imposto por Deus, mas gerado pelo próprio espírito. Que entra por caminho, libera por caminhos equivocados, e aquilo vira uma bola de neve, sofrimento atrás de sofrimento. Né? Primeiro a dor, né? E a dor acaba degenerando em sofrimento. E o segundo estágio da dor é o sofrimento. Né? E depois o trauma, né? É o sofrimento elevado a categorias inimagináveis. Né? Deus criou a matéria para fazer uso dela, não para ter. A matéria é uma ferramenta do espírito. Sem a matéria, nós não desenvolveríamos. Não é propriedade. E isso é que o homem geralmente não costuma entender. É difícil de entender. Porque o homem, ele perceba, inclusive em relação às leis, ele é tão cioso da matéria, ele é tão interessado na matéria, que ele cria leis e instrumentos que protegem os seus bens de tal maneira que ninguém os toque. Especialmente em regimes como o nosso. Regimes políticos como o nosso, por exemplo, quem tem escritura desse imóvel aqui onde nós estamos, ele tem a escritura de imóvel, ninguém rouba isso, ninguém tira dele isso. É dele, está lá, fulano de tal, está registrado no cartório, sobre no livro tal, página tal, sobre o número tal. Entendeu? Quer dizer, se você tem a escritura de um imóvel, ninguém vai tomar isso de você. Esse é o pensamento de quem possui. Quer dizer, procura se cercar de todos os instrumentos. Deixa eu falar com uma coisa que não é dele, não. Não, vai brigar com você, né? Não, é meu sim, eu comprei, eu paguei e tal. Então, vamos lá. Nós estamos na resposta da 670, né? Não, nós estamos na 671. Não é isso? Vamos começar 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? Agora pode dar uma ferida, hein? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partiram de suas crenças, com o fim de agradar a Deus. Não teria a mesma origem dos que antigamente provocaram os sacrifícios humanos? Resposta: esses povos são impulsionados pelos maus espíritos, fazendo a guerra aos seus semelhantes,
vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação, porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e for enviado por ele, sobretudo quando não ouviram e não testemunharam seus atos. Está falando de Jesus aqui, né? Sobretudo os muçulmanos, né? O pessoal do Oriente que não viu Jesus, né? Não tinha, alguns tinham conhecimento deles porque receberam isso profeticamente. Nos seus países de origem, receberam isso profeticamente. Mas a maioria não conviveu com Jesus, embora Jesus fosse daquela região também do Oriente, né? Jesus não era um ocidental, ele era um oriental, né? Mas, de qualquer maneira, ele não foi, naquela época, não é que nem hoje, né? Tem Facebook, internet, que você divulga uma coisa rapidamente, naquela época não. Era tudo de boca a boca, né? E como quereis que eles creiam nessa palavra de paz, quando os procurais de espada em punho? Quer dizer, Jesus pregou a paz, e aqueles que o seguem vêm de espada em punho? Quer dizer, que Jesus bom é esse? Não é bom coisa nenhuma. Se os que o seguem são assim, ele devia ser o pior do que eles, né? Eles devem esclarecer-se e devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. Fizeram os mesmos com os nossos índios aqui no Brasil. Impuseram, de cima para baixo, acultuaram o nosso índio, acabaram com a língua tupi-guarani. Nós devemos estar falando tupi-guarani agora, e não português. Acabaram, destruíram a nossa cultura, porque impuseram a religião de cima para baixo. Você tem que ser, senão eu te bato, te mato, te espanco, e assim por diante. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Bom, né? E a maioria não, a maioria é espírita e não acredita nos espíritos. É impressionante. É impressionante. E ele tem toda a razão, né? A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. E não acreditam mesmo. Acho que tudo isso é fantasia, criação da mente humana. Ninguém veio para dizer o que é. Não, mas eu estou falando desses que falam isso, não. Estou falando dos espíritas mesmo. Né? Porque se você tem os espíritos superiores que dizem uma coisa, aí vem o outro, desdiz aquilo que o espírito superior falou, e o sujeito vai e fica com aquilo. Não pode, é porque ele não acreditou nos espíritos. Ou é certo, ou é errado. Se dois princípios se contradizem, um dos dois é errado. Você não pode ter dois princípios para a mesma coisa. Né? Uma vez que um está certo, um tem a verdade e o outro não. Né? Mas tem espírito que não acredita no espírito mesmo. A comunicação dele. Impressionante, hein? Pouco no Facebook a gente recebe mensagem de tudo quanto é gente que frequenta o centro espírita aqui. Muito pouco se falou em Kardec no dia 3 de outubro. Muito pouco. 672. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício dos animais? Já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção e que o fato em si teria pouca importância para ele. Seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra que a de sangue das vítimas. Como vos dissemos, e repetimos sempre, a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesseis fazer. Repito que a intenção é tudo, e o fato, nada. Questão de número 663, agora sim a última deste capítulo, é a seguinte: não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais realizados com uma finalidade útil
Não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada, ou não aproveitava senão aos de que nada precisavam? Não haveria algo de realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Resposta: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Ampara os pobres e os aflitos. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse por isso mesmo que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve impor-se mais, importar-se, é errado, importar-se mais com a forma do que com o fundo. Então, na realidade, tudo que é oferenda material, muito pouco valor tem, né? Para Deus. E para os espíritos superiores também, né? É a dúvida. Muito bem. Alguma pergunta a esse respeito? Alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Esse capítulo que a gente deu a lei de adoração, é a primeira lei, né? É, a primeira lei. Agora vem a lei do trabalho. Capítulo 3, lei do trabalho. Item 1, necessidade do trabalho. Questão de número 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Resposta: o trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Interessante, né? É contraditório o fato da gente dizer que, com maior evolução da inteligência, a gente tem mais conforto, porque não é verdade isso, é mentira. Quanto mais o homem evolui, mais ele tem que trabalhar para satisfazer suas necessidades. Exatamente. Exatamente. Aumenta as necessidades e os prazeres, quer dizer, você tem que conquistar mais para poder manter aquilo. 675. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito também trabalha como corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Durante muito tempo da minha vida, muito tempo mesmo, para mim trabalho era ocupação material. Durante muito tempo eu pensei assim. Até que com o tempo, com a maturidade, eu estendi o meu pensamento para as ocupações úteis. Porque realmente trabalho é isso. Tudo aquilo que é útil, né, é trabalho. Tudo que você fizer de útil é trabalho. Questão de número 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: é uma consequência da sua natureza corpórea. Por esta resposta, pensando somente essa frase da resposta, nós poderíamos entender que para o espírito não era necessário trabalhar, né? Porque se ele é uma consequência da natureza corpórea, o espírito é incorpóreo, o espírito não teria que trabalhar. E é o contrário. O espírito trabalha tanto ou mais do que quando está encarnado. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Mas é devido à brutalidade ou à bruteza, né? Às agruras do trabalho que é imposto ao homem aqui na Terra. O trabalho do espírito é um trabalho mais sutil. Ele é feito com o pensamento, com a vontade, né? Com o raciocínio. E nós não. Nós trabalhamos pegando o touro à unha, né? Carpindo, cavando, enfim. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é de físico franzino
Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. E é uma expiação também, porque a maioria, às vezes, né, as pessoas fazem o que não gostam, né? A maioria faz o que não gosta. Não é às vezes, não. Por causa disso também. Não é às vezes, não. A maioria faz o que não gosta. Faz porque ele é constrangido a fazer o que não gosta. Ele não arruma outra atividade. Naquilo que ele gosta, ele não consegue colocação. Né? Então, ele é obrigado, ele é constrangido muitas vezes a fazer o que não gosta. Não, é claro que se torna expiação. Ele vai trabalhar contrariado. Toda vez que a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, se diverte. Né? Por isso que o final de semana passa tão rápido. Quem não gosta, o diabo chega a sexta-feira. Exatamente. Ela tá louca para ver chegar o feriadão, né? 677. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Como se os animais não trabalhassem, que não é verdade. Né? Ele responde: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas eles são ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Olha que legal, gente. Como é sábio, né? Como tudo é sabedoria, né? Tudo que é designado pelo Criador está acumulado de sabedoria. Não se encaixa. Não se encaixa. Tudo perfeitamente. Não tem solução de continuidade nas coisas de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado. Não entendi? Resultado imediato. Dá resultado imediato, né? O seu? Tá certo também. Mas tá mais completo, porque não pode ver o seu resultado imediato, mas vai ver o resultado a longo prazo. Né? É isso mesmo. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Resposta: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Questão de número 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Resposta: do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem, a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar a sua subsistência, não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Questão de número 680. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta: Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil,
porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Gente, aí faz cada um. Não tem braço, não tem perna, não tem tudo que trabalha. E é útil, trabalha, dá palestra motivacional. O camarada, quando se encosta e vive às custas de alguém, é porque... Olha, eu tenho um lamento, gente, assim. Que ele não fez uma encarnação, na segunda, na terceira, vai ter que fazer uma só. Vai ter que trabalhar que nem um louco. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Presta bem atenção, Luciano. Certamente. Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez o amor filial, do amor filial e do amor paterno, um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em vossa atual sociedade. É verdade que o pai receber do filho o bem material apaga por alguma coisa e não receber o carinho. Não receber a afeição, a atenção. Não é só o dinheiro, não é? Que o pai, ou a mãe, quando ficam velhos, querem. Que é afeição, atenção, carinho, né? Respeito. Muito mais do que dinheiro, muito mais. Olha, tem vizinhos nossos lá, duas vizinhas que nós conhecemos, perto de casa, dedicaram uma de quase 10 anos, né, a Cidinha, da vida dela para a mãe. Deu mais, né? E a esposa do Severino é a mesma coisa. Né? Dedicação. E a esposa do Severino é problema, porque é mal de Alzheimer, né? A mãe do Severino? É a mãe do Severino, não, a mãe dela, né? Ela que está com problema. A mãe da Guimar, ela está na cama, ela não come, não fala, não é Alzheimer. Não é Alzheimer. A mãe da Cidinha era Alzheimer. Xingava de palavrão, falava um monte de bobagem, queria bater nela e tal. Tudo problema. E, olha, cuidou da mãe até a mãe desencarnar e tal. Né? E a mãe, a senhora, as duas católicas, viu? As duas católicas, cuidando com carinho. É louvável. Tem pais que veem o filho fonte de renda, né? Não entendi? Tem pais que veem os filhos fonte de renda. Tem de tudo. Tem de tudo, a gente acha de tudo. Questão de número 681. Ah, não, já lemos. Nós estamos no item 2 aqui, ó, agora. Limite do trabalho, repouso. Questão de número 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Resposta, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo. A afirmação é interessante, né? Porque essa afirmação aqui desbanca aquela história de hospital, nas colônias e tal, aquela história toda. O espírito não precisa descansar coisa nenhuma. O espírito, a gente só precisa reparar as forças do corpo quando nós estamos aqui encarnados. Não precisa de remédio, nem de água, nem de sopa, nem de caldo reconfortante, nem de coisa nenhuma. Isso é absurdo. Já estou esperando ele com um solto e um monte de coisa. Ai, meu Deus, bandejão, então. Bandejão no espaço. Podia botar o nome do livro, Bandejão no espaço. Preciso tomar um remédio primeiro para ele recobrar as forças, para ele ir lá com Deus. Aí depois tinha a sopa. Vocês estão vendo? Não é que o problema do espiritismo não são os católicos, não são os evangélicos, não é ninguém, é o próprio espírito. O espírita se encarrega de denegrir a doutrina espírita. Ele se encarrega de esculachar, que nem fala o Bandeira. Ele esculacha a doutrina espírita. Faça a gentileza. Já se escrever livro, para vender livro, falando uma asneira como essa, sendo que os espíritos não ensinam isso. Um absurdo. Mas você falou uma coisa boa, isso daí. E esses livros que a gente pega
avaliar aquilo, que o cara vai falar e pega pedaços do livro do Espírito e quer explicar aquilo. Isso que é terrível. Explicar segundo o entendimento esotérico, místico. Cada vez que ele entende, mas cada coisa que sai, ele fica até... Não, é o cruzamento do jacaré com a máquina de escrever, meu. É brincadeira. É brincadeira. Então, isso que vende livro. E vende, o pior é que vende, né? E o pior é que vende. Então nós não precisamos de ninguém para estragar isso aqui. Os espíritas fazem a gentileza. O pastor faz propaganda, o espírito estraga. Ele remata a resposta da seguinte maneira: é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Questão de número 683. Qual é o limite do trabalho? A nossa lei diz 44 horas semanais, não é isso? É a nossa lei. Estão querendo baixar para 40. Daqui a pouco o cara vai receber o salário em casa. O cara vai ficar em casa, o cara vem lá, Paulo, desculpa, viu, te atrapalhar, desculpa te incomodar, está aqui o seu salário do mês, muito obrigado pelo que você não fez e tal. Porque os espíritos dizem o limite das forças. Esse é o limite do trabalho. Cada um tem uma força que buscar. Hã? Tem gente que trabalha 4, trabalha 6, Se deixar, eu ligo aquelas perguntas. não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem gente que é incansável. Agora tem gente que cansa com 3 horas de trabalho, e assim vai. Tem gente que acorda cansado. Eu dependendo onde que o espírito foi durante a noite. Ou não foi, né? E agora foi eu, se soubesse antes, eu posso cansar. Já posso cansar daqui. Então, mas ele arremata dizendo exatamente isso. Ó. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Ou seja, você não quer trabalhar, filho? Fica à vontade. Não trabalha mesmo. Só que tem um problema, viu? Vai nós aí outra vez. Né? Vai ter que voltar e vai ter que se haver com a sua indolência, com a sua imprudência, com a sua falta de responsabilidade. Que é complicado. Questão de número 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta: ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Questão 685. Tem gente enrolando. Hã? Tem gente enrolando. Tem, e muito. Muito. A gente vê uma pessoa encarnar ou reencarnar aqui na Terra, muitas vezes passando por grandes dores, grandes sofrimentos, grandes contrariedades. Mas a gente não sabe a vida pregressa desse espírito. Ele pede uma vida de sacrifícios, uma vida de problemas, uma vida de constrangimento. Ele pede. Às vezes esse que é o inferior daquele que manda e que lhe impõe um excesso de trabalho, foi aquele que impôs excesso de trabalho aos outros em outra encarnação. É assim que é. Hã? Trabalho, vai trabalho. Tem gente que, sabe, vem com essa determinação. Porque não adianta, se nós aproveitarmos mal a existência de um corpo, nós vamos ser infelizes. Mas ela trabalha muito, acho que vai mais. Mas ela deve saber por quê. O espírito deve saber por quê. No íntimo, né? O espírito deve saber por quê. Tem gente, a gente muitas vezes não faz essa conta, porque vive a nossa própria vida, e muitas vezes nós estamos vivendo, olhando para o próprio umbigo, né? Os próprios problemas, e a gente não se dá conta do que acontece no mundo. Olha, na China, o cara trabalha uma vida inteira e não tem nada. Nada. Eu não estou falando da China, Pequim, as grandes capitais. Não. Eu estou falando do interior da China. Das vilas, dos vilarejos,
do interior da China. O cara trabalha uma vida inteira e não tem nada, rigorosamente nada. Mora mal, come mal, vive mal e morre mal. E morre trabalhando. Gente, eu não estou falando de gente nova, não, mas gente com 80, 90 anos de idade. Trabalha. Não digo trabalho escravo, mas ele é obrigado a trabalhar se ele quiser comer. Ele tem que plantar arroz, colher arroz e tal, se ele quiser comer. Bastante nessa vida. Entendeu? Aqui no Brasil, esses que colhem cana, esses que vivem na roça, como é que essas pessoas vivem? Tem gente que almoça às 3h30, 4 horas da manhã, para poder suportar a lida durante uma jornada, às vezes de 6, 7, 8 horas de trabalho. Quer dizer, esses espíritos sabem por que estão fazendo isso. Quando a gente olha um trabalhador como esse, a gente vê ali uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa sem importância do ponto de vista social. É que é assim que a sociedade, a maioria da sociedade encara, né? Mas ali tem um espírito, ali tem um ser em evolução, certamente tentando contribuir consigo mesmo para ser mais feliz depois que desencarna. É por isso que é comum a gente ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, comunicação, mensagens, instrução de espíritos, que diz assim: fui uma rainha e fui obrigado a ver súditos meus muito, infinitamente mais felizes do que eu quando desencarnei. Eu que pensava que eles iam me servir depois da morte. Eu não servia para servi-los. Imagine você. E quando reencarna, vai querer o contrário disso. Exatamente. Às vezes pede uma vida de miséria, de sacrifícios, de humilhações, arrasta uma vida inteira de problema exatamente para esse propósito. Por isso que nós não devemos ter pena de ninguém. O sentimento de solidariedade é uma obrigação, mas ter pena jamais, é oportunidade. Vamos lá. Questão 685. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Resposta: sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Não, acontece isso de certa forma. Você pega, por exemplo, as leis sociais que regem a sociedade hoje em dia, prevêem uma coisa que até a década de 40, se eu não me engano, foi estabelecido, essa lei previdenciária foi estabelecido por Vargas na década de 40. Não havia lei previdenciária até a década de 40. O sujeito trabalhava uma vida inteira numa empresa, 30, 35, 40, 45, 50 anos numa empresa, e um belo dia o patrão chegava para ele e falava: olha, até logo você não serve mais. Era uma roupa velha, um chinelo usado que era colocado na rua. Era desse jeito. E o Vargas, com a lei da previdenciária, CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, ele criou um sistema no Brasil que, bem ou mal, muito ou pouco, preserva isso aqui. Que é no caso da vida, pelo menos o sujeito tem de onde tirar, no mínimo, o seu alimento, no mínimo. Vai para um asilo, o asilo pega parte desse dinheiro e o mantém no asilo. Quer dizer, pelo menos ele tem abrigo, ele tem um alimento, ele tem onde ficar. Quer dizer, de certa forma, a sociedade, quer nós queiramos ou não, ela evolui, ela cresce, ela progride, ela melhora a sua própria situação. Quer o homem queira ou não, viu? Porque independente de corrupção, de malandragem, de safadeza que existe entre uma boa parte da nossa sociedade, que a nossa elite é burra, a elite brasileira é burra. A elite brasileira não sabe o que tem na mão. Não sabe a riqueza que esse país tem na mão. Para vocês terem uma ideia, a relação comercial, imaginem vocês, a relação comercial que tem Estados Unidos e México
é maior, Estados Unidos e México, é maior que toda a relação comercial que o Brasil tem com o resto do mundo. Estados Unidos e México. Imaginem vocês. Agora eles estão criando aí um sistema de comércio com o resto do mundo que vai ampliar isso muitas vezes. E o Brasil está fora, viu? O Brasil está fora, tá? Então, quer dizer, a nossa elite, o que ela sabe é fazer o que o português fez quando veio aqui. Tirar a riqueza e levar embora. Tirar a riqueza e levar embora. Né? Mas quer, malgrado essa gente, malgrado o modo de agir dessas pessoas, a sociedade progride. E progride a ponto de exercer e fazer aquilo que os espíritos estão fazendo aqui. Né? De certa forma, praticar a lei de caridade, que é amparar o velho quando ele não tem condição mais de trabalhar, quando ele está no final da sua vida. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E Kardec sabia pouco de educação, né? Sabia pouco, né? Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. É disso que nós estamos falando, quer dizer, Kardec falou isso em 1858, escreveu isso em 1858, e só praticamente 100 anos depois foi aparecer a Previdência no Brasil. E certamente nos outros lugares do mundo não deve ter sido muito antes disso. Né? Aqui temos um rodapé, que é a nota do tradutor, que diz o seguinte: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, abre aspas, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também em si mesmo. Fecha aspas. Vemos no item 676 que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Que diferença de ponto de vista, né? Que diferença, né? Radical essa diferença. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais de trabalho na Terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na Terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que esse lhe pode dar. O mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como o mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões.
O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. O professor Herculano também era um filósofo, né? Vamos anotar aqui o capítulo 6º, Lei da Reprodução, com a data de hoje, hoje é dia 5/10/2015, para nós retomarmos na próxima. Segunda-feira que vem vai ter aula, pai? Como? Segunda-feira que vem? Segunda-feira que vem é feriado? Deixa eu ver aqui, peraí. É dia 12, né? Dia das Crianças. Não, parece que não está marcado no calendário de vocês, viu? Não, dia 12 não vamos ter o nosso encontro de estudo, viu? Dia 12, por causa do feriado, não vamos ter. Nós vamos retomar no próximo dia 19. Podem pegar os brinquedos que vocês ganharem, brincar bastante. E a Isabel lembrou de Nossa Senhora. É, também. Também. Gente, perguntas, dúvidas? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Dar a sua opinião? Não? Podemos encerrar? Então vamos elevar o nosso pensamento. Vamos procurar sentar comodamente nas nossas cadeiras, permitindo que os espíritos se aproximem e possam trazer a cada um de nós aquilo que for necessário do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Mentalizemos a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a tua bondade, o teu amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.